pessoal, hoje eu vim responder uma tag que tem tudo a ver com o nosso mês Halloween. É uma tag chamada Apocalipse Zumbi. Isso mesmo, a tag é para você formar uma equipe de personagens que ajudariam a combater esses zumbis, entendeu? Que seria a equipe que daria um jeito nesses zumbis. E essa tag ela foi criada pelo blog Ourives de Palavras e eu vi no canal da Tati Feltrin, vou deixar os links aqui embaixo. E eu vi, achei essa tag muito legal, né? Bem no clima desse mês e vou responder para vocês. O primeiro personagem para ser escolhido é um personagem que seria o líder do grupo. Então eu pensei num personagem assim, que saque de estratégias de batalha e que seja um líder forte e presente. Então eu lembrei logo do Júlio César, né? Que não é só um personagem fictício, mas que ele tá aqui no livro As Memórias de Cleópatra, que eu li. Tem a resenha aqui no canal, vou deixar o link. Esse é o primeiro volume, ainda vou ler os outros dois. Mas nesse primeiro, Júlio César mostra um líder nato, assim, principalmente na arte da guerra. Então ele sempre sabia uma saída e um jeito de derrotar os inimigos, né? Então eu ressuscitaria Júlio César para participar desse meu grupo e ser o líder. O segundo seria um personagem com conhecimentos médicos. Então eu pensei logo num médico. No livro do Stephen King, no Sob a Redoma, a gente tem uma situação de crise, uma situação brava, e tem um médico chamado Rust que ele dá conta assim, do recado da melhor maneira que ele pode, e é bem esperto também, e é uma pessoa legal. Aqui é um caos, né, que acontece embaixo da redoma nesse livro. Acho que ele saberia lidar bem com essa situação de crise de um ataque de zumbis. Então por isso eu escolhi ele, e por ele ser um bom médico também. Agora é um personagem inteligente. Nossa, pensei em vários e acabei escolhendo o Dumbledore de Harry Potter, porque o Dumbledore, além de ser muito inteligente, até não posso falar spoilers, até tudo que acontece com ele, a gente descobre que tem sempre um plano por trás, uma coisa maior, que ele não faz nada à toa. E além por cima ele é um bruxo, então ele seria muito útil, tanto pela astúcia quanto pela magia, né? E poderia fazer um feitiço, né? Acabar com os zumbis, né? Quem sabe? O outro personagem é um personagem para morrer primeiro. Caramba, esse foi muito difícil de escolher. Porque um personagem que eu achei meio chatinho eu botei numa outra categoria, vou falar daqui a pouco. E eu tenho dificuldade de matar os personagens. Eu fiquei, caramba, quem que eu vou poder matar assim, escolher pra morrer? Ao mesmo tempo não pode ser um vilão, porque como é que eu escolher um vilão pra participar do grupo? Assim, um vilão declarado, e os vilões que não são só vilões, eu fiquei com pena. Então eu escolhi um personagem, o Barry Fairbrother, do Morte Súbita, da J.K. também, desse livro aqui. Por que eu escolhi? Porque ele morre no começo, então eu pensei, vou escolher um personagem que já morre no começo da história. Isso não é um spoiler, porque a morte dele acho que está até na sinopse. E ele morre logo no comecinho do livro, e é o que movimenta toda a história. Então eu pensei assim, vou escolher um personagem que morre logo e que não causaria tanto trauma de eu ter que escolher um personagem para morrer. E também a morte dele movimenta toda a história. Então nessa historinha de Apocalipse Zumbi que estamos criando aqui praticamente, né? Ele morreria e a morte dele teria um significado, ou pro bem ou pro mal, mas arrumaria assim uma grande quizumba na história. Tem resenha lá no blog da série do Morte Súbita e do livro, tem um comentário sobre o livro, e quem quiser eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição. Aí agora é pra escolher um personagem B10, um personagem fodão, que assim, impõe respeito e tem cara de guerreiro e que chegaria assim e os zumbis ficaram com medo só de olhar pra ele. Então eu logo pensei num personagem do André Bianco, que é o Vicente, que ele é um Bento, que na história do André Bianco, no livro Bento, a Bruxa Teresa e Cantarzo, que é uma trilogia do André Bianco, a saga do Vampiro Rei, ele é um Bento que é um guerreiro, assim, que luta contra os vampiros e que destrói os vampiros. E o
Vicente, além de ser muito corajoso, ele é engraçado, divertido e ele é assim, fodão mesmo, sabe? Ele chegaria impondo respeito, os zumbis iam correr dele. E eu comecei a ler o A Noite Maldita, que é um livro que ele vai aparecer também, porque esse livro A Noite Maldita, ele conta como foi a noite, o começo de quando as pessoas viraram vampiros e outras adormeceram, que é o mote dessa saga do Vampiro Rei. Então isso aqui conta antes, como é que eles viviam mais ou menos, como é que era a vida deles e o que aconteceu com alguns personagens, acho que também tem outros personagens, nessa noite maldita. E o Vicente vai aparecer nesse livro, ainda não cheguei na parte dele, vai contar a história dele, mas quem quiser ver o Vicente em todo o seu poder, pode ler o Bento e a saga do Vampiro Rei. Então, outro personagem difícil de escolher, um personagem duas caras, né? Pra mim, duas caras é um personagem falso, ou pelo menos que finge ser uma coisa que não é, né? E eu lembrei logo do Hickman, do Orgulho e Preconceito, esse livro aqui. Eu não vou contar muito porque que ele é falso, pra não dar spoiler, mas a gente começa achando a história que ele é um tipo de personagem e descobre que ele é outro, não tão legal. Mas não é nenhum vilão, assim, nada absurdo. Então ele poderia entrar para o grupo e ele tem alguns conhecimentos militares, talvez pudesse ajudar e de repente até se redimir, né? Mas não dá para confiar muito no Hickman. E quem quiser conhecer ele e outros personagens, Orgulho e Preconceito. Esse é um dos meus livros favoritos, então recomendo muito o Orgulho e Preconceito. De repente eu releio ele algum dia para fazer um vídeo para vocês. Então, essa tag é um personagem engraçado. Eu primeiro pensei nos gêmeos Weasley de Harry Potter, que eu tava revendo o filme e lembrando como eles são divertidos e engraçados, mas como eu já escolhi dois personagens de livro da J.K., eu resolvi escolher outro personagem. E eu lembrei do Firmin, do A Sombra do Vento, que além de ser um personagem com uma história muito interessante, um personagem muito bom, assim, que cativa você lendo A Sombra do Vento, ele também tem uma história engraçada. E ele também tem os conhecimentos meio que de luta, meio de espionagem, meio de faz tudo. Ele é um cara muito esperto, o Firmin, e seria o meu personagem engraçado que eu escolheria, porque ele tem umas tiradas muito boas, eu já ri muito com ele aqui em A Sombra do Vento. E o Firmin seria o meu personagem escolhido para ser o engraçado da turma, mas ele também é muito esperto, sabe, e ajudaria bastante. Essa tag, caramba, eu não sei nenhum personagem medroso, até começar a ler o livro do Frankenstein e me irritar um pouco com o Dr. Victor Frankenstein, que ele é um personagem meio medroso, vai. Eu vou falar mais dele na resenha, mas o que me fez ver ele com fama de medroso foi quando ele cria o Frankenstein, olha pro Frankenstein e sai correndo. Vai me dizer que ele achava que o Frankenstein ia ser bonitinho quando tava fazendo o Frankenstein. Ah, me poupe, né? Aí ele mesmo ficou com medo da criatura que ele fez e saiu correndo. Isso não é um spoiler, vai, gente. Não tem como explicar por que ele é medroso sem falar isso. Então, ele é muito medroso pra mim e me irritou em vários momentos do livro. E eu vou falar mais disso na próxima resenha sobre o livro do Frankenstein. Então, a próxima escolha é meio estranha, que é uma criança, né? Por que eu escolheria uma criança? Mas acho que a pessoa, todo livro que tem zumbi, tem um perigo assim, sempre tem alguém com um filho, ou então alguma criança envolvida, que a gente fica assim, ai meu Deus, protege ele. Então acho que foi por isso que uma criança entrou nessa tag. E depois de muito pensar, eu escolhi a Lúcia, que aparece nas Crônicas de Nárnia, mais especificamente no O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, no Príncipe Caspa, na Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu ainda não li esse livro todo, mas a Lúcia, além de ser uma graça de menina, a Lúcia carrega uma poção curativa, um remédio que cura as pessoas, alguns personagens do livro. Então acho que ela seria muito útil, né? Vai que alguém é mordido, atacado por um zumbi, antes da pessoa virar zumbi, ela podia curar essa pessoa, além de ser uma menina muito corajosa e muito doce. Então acho que ajudaria muito ter alguém como a Lúcia por perto. Recomendo as Crônicas de Nárnia, ainda vou terminar de ler. Só li acho que as 4 primeiras histórias, mas eu gostei bastante. Vou retomar e de repente faço o vídeo das Crônicas de Nárnia, tá bom?
Bem, a última escolha era um personagem qualquer, um personagem que você podia resolver escolher, e eu resolvi escolher a Katniss do Jogos Vorazes. Eu sei que ia ser meio sacanagem com a Katniss depois de tudo que ela passou. Ela ir parar numa história de apocalipse zumbi. Mas ela é uma personagem muito forte, assim, equilibraria a quantidade de homens e mulheres nesse grupo, que eu não quis ficar só escolhendo homens, tá? Acho que as mulheres também podem ser fortes, corajosas, e a Katniss é um exemplo disso. Ela também sabe usar o arco. E se ela tivesse alguns apetrechos, então ela, assim, ia exterminar muitos zumbis. Então eu resolvi escolher a Katniss dos Jogos Vorazes, que é uma personagem que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito dessa trilogia. Eu gosto dos filmes também, apesar de algumas coisas, mas o último filme tá chegando aí, eu tô ansiosa, apesar de despedida, né, de alguns personagens e da série. E então, quem não leu Jogos Vorazes, leia, que dessas trilogias distópicas ainda é a minha favorita. Bom, pessoal, essa seria a minha equipe super poderosa. Quem quiser me marcar em alguma outra tag ou sugerir alguma tag pra responder aqui no canal, só deixar nos comentários. E ainda vamos ter outros livros nesse nosso mês de Halloween, outra tag que eu já escolhi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de curtir e, se puder, compartilhar e comentar e deixar a opinião de vocês aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau!